Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Salmo, capítulo 40. Nós vamos fazer uma reflexão no que está escrito aí no livro de Salmo, capítulo 40. Então, por favor, abra sua Bíblia. Não acredite só no que eu vou ler, mas você deve ler na Bíblia, deve olhar na sua Bíblia o que é que Deus quer nos falar essa noite. Salmo, capítulo 40. Antes de lermos, mais uma vez, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra hoje, que de maneira muito clara e poderosa, as pessoas que estão ouvindo agora, as que vão ter contato com essa mensagem depois, sejam poderosamente atingidas pela Tua palavra e que a Tua palavra traga conforto, paz e fortaleza para elas. Que a Igreja de Vila Prudente, todas as pessoas que fazem parte, venham a, de maneira muito clara e poderosa, sentir a Tua presença ao lado delas, através do que a Tua palavra vai nos falar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Salmo 40. O título desse salmo, talvez esteja em negrito na sua Bíblia, ele se chama Oração por Livramento. E esse salmo aqui diz que é um salmo de Davi. Em algum momento da vida de Davi, que passou por muitas tribulações, em algum momento ele escreveu esse salmo falando a Deus o seu pedido, a sua necessidade ou a sua resposta do livramento de Deus. Não sabemos exatamente em que momento ele escreveu esse salmo, se quando perseguido por Saul, se quando teve que enfrentar filisteus, quando seus generais brigaram entre eles, quando seus filhos começaram a dar trabalho, quando um filho dele recém-nascido morreu. Não sabemos exatamente em que momento ele escreveu esse salmo, mas o que nós sabemos é que esse salmo tem muito a nos ensinar. É isso talvez uma das coisas mais profundas da Bíblia. Se 500 pessoas lerem o mesmo texto bíblico, nós vamos tirar 500 lições diferentes, porque a Bíblia ela se renova a cada dia, a cada leitura, a cada observação. E nós vamos ler os 3 primeiros versos desse capítulo 40 aí. Diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Verso 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu não sei se você consegue perceber que nesses 3 versículos nós temos 3 personagens diferentes. Tem Davi, que é o sofredor, que está falando com Deus, tem Deus, que está dando algumas respostas a Davi, e tem muitos que estão vendo Davi se relacionar com Deus e com o momento de sofrimento que está passando. Então, o Salmo tem 3 personagens. Como eu falei, o sofredor, Deus e as pessoas que estão vendo o sofrimento de Davi. E esse salmo, meus irmãos, ele foi escrito para os nossos momentos de angústia, porque a Bíblia ela foi escrita para a nossa vida. A Bíblia não foi escrita para nos informar, a Bíblia foi escrita para nos transformar, para falar conosco. Então, é como se Davi estivesse nos ajudando hoje a dizer assim, olha, eu quero te ensinar o que você precisa fazer nos seus momentos de sofrimento. E como Deus vai te ajudar nos teus momentos de sofrimento. E como as pessoas que estão ao teu redor vão ser impactadas pela maneira como Deus está agindo na tua vida nos momentos de sofrimento. Então, esse salmo é para aquelas pessoas que estão passando por lutas, angústias, sofrimento, e eu imagino que há muitas pessoas. Talvez essa noite alguém que está tendo que pensar como é que eu vou fazer para amanhã erguer a cabeça de novo e procurar emprego mais uma vez, ou alguém que está enfrentando um problema no casamento e não sabe como resolver, ou um pai e uma mãe que está com os filhos longe da igreja, longe de Deus, e está muito aflito por isso e não sabe exatamente o que fazer, ou alguém que está com a dor de ter perdido alguém querido. Eu vou incluir na minha lista de oração alguns desses pedidos que foram apresentados, mas de maneira especial o Israel, que teve 2 perdas tão trágicas, que Deus o conforte, traga força para ele. Tantas pessoas passando por esse momento de angústia, de dor,
seja pelas perdas, pela doença, pela incerteza econômica. E esse salmo é para você. É Deus falando para você o que você deve fazer e o que Deus vai fazer. Para você entender esse salmo de uma maneira mais profunda, você tem que entender que na língua portuguesa, assim como na língua hebraica, que era a língua que Davi escrevia, o verbo, ele denota a ação da sentença. Por exemplo, se eu não tiver verbos numa frase, ela não vai ter sentido. Se eu disser, por exemplo, eu árvore não tem sentido, não é uma frase. Mas se eu colocar um verbo e disser assim, eu subi na árvore, aí a frase passa a ter sentido, porque o verbo tanto dá sentido à frase, como denota a ação da frase. Então, nessa frase, eu subi na árvore, qual é a ação? A ação é subir. O verbo denota a ação. Então, se eu quiser saber o que eu tenho que fazer numa sentença, eu tenho que olhar para os verbos. Por exemplo, quando Deus diz assim, não se turbe o vosso coração. O que é que eu devo fazer? Ele está dizendo, através do verbo, ele diz não se turbar, não viver aflito, angustiado, não se turbe o vosso coração. O que mais eu tenho que fazer, Senhor? Crer em Deus. O verbo crer também denota a ação da sentença. Então, sempre que você olhar para um texto bíblico, que está uma dica de leitura da Bíblia, sempre que você olhar para um texto bíblico e quiser saber o que Deus quer que eu faça, olha para o verbo. Quando você grifar os verbos, você vai entender qual é a ação que Deus espera que você faça. E nesse salmo, como eu falei, existem 3 personagens e existem 11 verbos. Em 3 versos, existem 11 verbos. Então, tem muita ação acontecendo aqui. Os verbos são esperar, inclinar, ouvir, clamar, tirar, colocar, firmar, pôr, ver, temer e confiar. 11 verbos. A questão é a seguinte, presta bem atenção aqui. 2 desses verbos são as ações de Davi, o sofredor. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, quando você estiver passando por um momento de angústia, de aflição, você tem que fazer 2 coisas. Essas 2 coisas Deus não vai fazer por você, é a sua parte. Agora, há 7 verbos que são a parte de Deus. A maior parte das ações desses versículos são as partes de Deus, os verbos de Deus, das ações de Deus. E há 3 verbos que são das pessoas que estão vendo o sofrimento. Vamos ler de novo o texto bíblico? Presta bem atenção agora nos verbos e nas pessoas envolvidas com cada verbo. Por exemplo, esperei confiantemente. Quem esperou? Davi, o sofredor. Então, qual é a primeira ação que o sofredor tem que fazer quando está no momento de aflição? Esperar com confiança pelo Senhor. E ele se inclinou. Quem se inclinou? Deus. Então, aqui está a ação de Deus. Para mim e me ouviu. Quem ouviu? Deus novamente. Quando clamei por socorro, quem clamou? Davi. Então, Davi está dizendo, você está passando por um momento de aflição, de angústia, a tua parte é esperar com confiança e clamar. Esperar e clamar. Esperar e clamar. E aqui está o nosso problema. Nós somos péssimos de esperar. Nós não gostamos, nós queremos fazer, levantar, agir, dar um jeito. E há situações na vida que você não tem que dar jeito, que você não tem como dar jeito. Você tem que esperar com confiança e clamar. Só que o esperar da Bíblia, entenda bem isso, não é deitar numa rede e dizer, deixa a vida me levar. Não. Não é esperar de maneira passiva, é esperar com confiança no Senhor. Esperar confiantemente no Senhor é fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer nos momentos que estamos enfrentando. Por exemplo, um casal está com problemas. Ele não deve deitar numa rede e dizer assim, que os meus problemas se resolvam, eu vou esperar. Não. Talvez você tenha que pedir perdão. Esse é o esperar com confiança no Senhor. Não é simplesmente esperar de maneira inativa. É dizer, Santo Deus, eu quero esperar com confiança. E o que é que eu posso fazer? Qual é a minha parte para que a minha confiança seja claramente expressa de que eu confio no Senhor? Todo milagre bíblico tinha uma expressão de confiança do ser humano. Todo milagre bíblico. Vai ressuscitar Lázaro, empurra a pedra. Vai curar Naamã, Naamã vai tomar banho.
Vai transformar água em vinho? Encha de água os potes. Vai curar o paralítico? Levanta-te e anda. Vai curar o leproso? Vai te mostrar o sacerdote. Então, esperar com confiança não é não agir em nada, é clamar a Deus perguntando, Senhor, qual é a minha parte? O que é que eu devo fazer para expressar a minha confiança no Senhor? A parte humana sempre é a mais absurda, mas sem ela, o milagre não acontece. Então você tem que dizer, Santo Deus, eu estou com minha vida financeira bagunçada. Eu quero esperar com confiança no Senhor. E talvez Deus diga, então comece a fazer um orçamento familiar e viver dentro do orçamento familiar. Talvez para outra pessoa, Deus vai dizer, você quer que eu dê jeito na angústia que você está passando na tua família? Então comece a fazer o culto familiar. Você não está fazendo o culto familiar. Então, a parte do ser humano, qual é? Esperar e clamar. E clamar, meus amigos, é fazer como Jacó, que passaram a noite na presença de Deus e dizer, eu não te deixarei, Senhor, se não me abençoares. Você já fez isso? Já fez isso por seu casamento? Já fez isso por seus filhos? Já fez isso por suas angústias, por seus problemas? Então, a parte do ser humano, qual é? Esperar confiantemente no Senhor e clamar. Essas são as duas partes. E aí vem agora os verbos de Deus. Os verbos de Deus são se inclinar, ouvir, tirar, tirar de um poço de perdição, colocar os pés sobre uma rocha, firmar os passos e pôr nos lábios um novo cântico. Para as duas ações do homem, Deus tem 11 ações. Eu amo esse salmo porque eu gosto de imaginar Deus colocando a mão assim no ouvido, a mão no ouvido e se inclinando, porque é isso que diz o salmo. Ele vai se inclinar. Qual é a tua angústia? Qual é a tua dor? Qual é o teu problema? O teu Deus é capaz de se inclinar para te ouvir. Ele é capaz de não apenas fazer isso, porque há muitas pessoas até que se aproximam para nos ouvir, mas Deus pode fazer mais. Ele está dizendo, eu posso te tirar de um poço de perdição. Eu posso colocar os teus pés sobre uma rocha. Eu posso firmar os teus passos. E eu posso pôr um novo cântico nos teus lábios. Qual é a tua angústia? Deus quer fazer a parte dele, se você esperar com confiança e clamar. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós queremos fazer a parte de Deus. Queremos nos levantar, nos erguer, sair da lama, e Deus está dizendo, meu amigo, essa é a minha parte, amiga, essa é a minha parte. Eu vou fazer isso. Eu posso fazer isso. Então não queira fazer a parte de Deus. Faça a sua parte. Espere com confiança no Senhor e clame. Espere o agir de Deus, de tirar, de pôr, de erguer, de se inclinar, de te ouvir. E para mim uma das coisas mais lindas desse salmo é quando Deus diz, eu vou pôr um novo cântico nos teus lábios. Deixa eu te explicar o que significa essa expressão, pôr um novo cântico nos lábios. Aqui está falando de pessoas que cantavam, que louvavam, que adoravam a Deus. E a dor foi tão grande que ele perdeu completamente o desejo de louvar. Ele perdeu o hino do coração. Ele perdeu a alegria de viver. E Deus está dizendo, eu sou capaz de colocar um novo cântico nos teus lábios. Eu sou capaz de fazer com que você volte a louvar, volte a cantar, volte a acreditar, volte a erguer tua voz para adorar a Deus. Então, a parte de Deus, que Ele não vai fazer no seu lugar, a parte humana, que Ele não vai fazer no seu lugar, esperar e clamar. E a parte divina, que Ele não espera que você faça, são esses 7 verbos: inclinar, ouvir, tirar, colocar, firmar e pôr um novo cântico nos teus lábios. É isso que Deus quer fazer por você essa noite. Mas ainda tem mais. Porque eu disse que há 3 personagens. E os 3 últimos verbos são desse personagem, que são pessoas ou alguém que está vendo o sofrimento de alguém que anda com Deus. E aqui diz que muitos, não poucos, muitos dos teus vizinhos, muitos dos teus amigos, muitas das pessoas da tua família, muitos dos teus amigos da faculdade, eles vão ver que você, apesar do sofrimento, está caminhando com Deus. Eles vão passar a temer a Deus e confiar no Senhor por causa da tua história. Sabe o que esse salmo está querendo nos dizer? 2 pessoas perderam o emprego. Uma quer pular da ponte. Outra quer adorar a Deus.
Foi o mesmo emprego, mesmo emprego. Qual é a diferença? A diferença é que uma não esperou com paciência, confiantemente no Senhor e não clamou. A outra fez isso. Então, o que o Salmo está dizendo é: você vai passar por dores, você vai passar por angústia. Davi escreveu esse salmo porque ele passou por dores e angústia. A grande questão é: você não vai passar por angústia sozinho. Essa é a promessa de Deus. O cristianismo bíblico, ele não ensina assim: venha para a igreja e pare de sofrer. O cristianismo bíblico não ensina isso. O cristianismo bíblico diz: nesse mundo tereis aflição. Então, se você é cristão, você vai passar por dores. Se você não é cristão, você também vai passar por dores. Se você é cristão, você enfrenta problemas no casamento. Se você não é cristão, você também enfrenta. Se você é cristão, você tem que, infelizmente, em algum momento levar alguém que você ama para o cemitério. Se você não é cristão, você também tem que, infelizmente, em algum momento levar alguém que você ama para o cemitério. Pastor, então qual é a vantagem? A vantagem é que você nunca vai estar sozinho nesses momentos. Você vai sentir Deus se inclinando, te ouvindo, te erguendo, te tirando da lama, te firmando dos pés sobre uma rocha e colocando um novo cântico nos teus lábios. E é isso que vai fazer com que as pessoas vejam, aprendam a temer e confiar em Deus por causa da sua história, por causa dos seus livramentos, por causa da sua confiança, da sua relação com Deus. Então, o cristianismo, meus amigos, não é uma religião como uma carta para o Papai Noel que você escreve o que quer e o Papai Noel tem que te dar, ou uma lâmpada de Aladim que você esfrega e ele tem que resolver os teus problemas. Isso não é cristianismo. Cristianismo é a companhia de um Deus poderoso ao lado daquele que está sofrendo, dizendo: meu filho, nesse mundo tereis aflições, mas eu vou dizer uma coisa: estarei com você até o último dia dessa terra, vou estar do teu lado. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é a angústia que você está enfrentando, mas essa noite eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero fazer a minha parte. Eu quero esperar confiantemente, eu quero clamar. Santo Deus, não é fácil para mim esperar, mas eu quero que o Senhor renove a minha confiança no Senhor. E eu quero continuar confiando e esperando que o Senhor é o meu Deus. Eu quero dizer como Jó: por fim, ele se levantará sobre a terra, o meu Redentor está vivo e se levantará. E eu quero sentir o Senhor fazendo o que o Senhor disse que iria fazer. Eu preciso essa noite ouvir o Senhor se inclinando e me ouvindo, Senhor. Eu quero ter a certeza de que o Senhor está comigo, que eu não estou sozinho. Eu quero ter a certeza que o Senhor está tendo a proximidade, conhecendo os meus problemas e que é capaz de me tirar do problema. É capaz de me tirar da lama, é capaz de firmar os meus pés sobre a rocha. Algumas semanas atrás eu li a história de uma garotinha. A mãe dela havia falecido e ela estava com o pai. E o pai estava dormindo na mesma cama que ela, no quarto escuro. E ela dizia: papai, você está aqui? Eu não consigo dormir, você está aqui, eu não consigo te ver. E o pai dizia assim: filho, eu estou aqui, vou dormir a noite inteira aqui, na mesma cama que você. E com alguns minutos ela dizia: papai, eu ainda não consigo dormir, você ainda está aqui? Eu não consigo te ver. E ele dizia assim: filhinha, eu estou aqui. E por fim ela disse: papai, você já disse que está aqui, eu não consigo te ver, mas eu quero saber, o seu rosto está virado para mim? E o pai disse: filha, durma tranquila, eu estou aqui e meu rosto está virado para você, mesmo que você não consiga ver. E só assim aquela garotinha dormiu, com a certeza de que, mesmo não conseguindo ver, o rosto do pai estava virado para ela. Talvez seja isso que você precise ouvir essa noite. O rosto do pai está virado para você. Um momento de angústia e dor que você está enfrentando. Ele está te garantindo, talvez, eu sempre gosto de dizer isso e de pensar isso. Talvez só uma pessoa precisava ouvir essa mensagem. Se só você precisava ouvir essa mensagem, era Deus querendo falar com você e dizendo: o meu rosto está virado para você. E esse homem que você nem conhece abriu a Bíblia num salmo que você já conhecia para te dizer: eu estou aqui vivo, poderoso e atuante, para me inclinar, para te ouvir, para te erguer, para te tirar do poço, para firmar os teus pés e para pôr um novo canto nos teus lábios. E para fazer com que sua história seja usada para que muitas pessoas creiam e me conheçam pelo que você viveu e enfrentou ao meu lado. Quantos essa noite querem dizer: Santo Deus, eu quero.
esperar e clamar, porque eu quero sentir o teu agir na minha vida. E eu quero que o Senhor use a minha história para que muitas pessoas te conheçam, te temam e entreguem a vida em tuas mãos. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esse salmo tão poderoso, que nos faz entender de maneira muito clara que há um Deus vivo, poderoso e atuante. O mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. O mesmo Deus que Davi teve a certeza que se inclinou para ouvi-lo, ele está agora do lado de pessoas que estão sofrendo, está se inclinando para ouvi-las também. Não apenas para ouvir, porque há pessoas que até se inclinam para nos ouvir, mas ele é capaz de nos tirar da lama, firmar os nossos pés, guiar os nossos passos, pôr um novo canto nos nossos lábios. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos também, porque muitos, o Senhor disse através do salmista, muitos vão ver, vão temer e confiar em Deus através do que Deus está fazendo em nossa vida. Muito obrigado por isso e nos dá uma semana de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.